Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio e não está te respondendo? Aquela sensação de como se os problemas fossem enormes e que você está sozinho para enfrentá-lo? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Continuamos lendo o livro de Juízes e durante esta semana nós estaremos falando de um personagem marcante, mas também desobediente ao Senhor. Eu quero conversar com você sobre Sansão, mas hoje eu não vou falar especificamente sobre ele, e sim sobre os pais de Sansão, sobre a maneira como eles viviam e o contexto histórico que Israel se encontrava. Melhor, você já sabe que o povo de Deus vivia um ciclo de pecado, de desobediência. Sofriam as consequências, havia arrependimento, clamavam ao Senhor, o Senhor preparava a libertação, trazia para o povo do Senhor um período de paz, de prosperidade, e o povo fazia o quê? Pecava novamente. E o pior de tudo, quando a gente trata de pecado, é que não existe tamanho de pecado. Mas eu fico me perguntando, como pode alguém que teve experiências tremendas com o Senhor, desde a libertação do Egito, a peregrinação pelo deserto, a conquista de Canaã, uma história que deveria ser repetida de pai para filho o tempo inteiro, um povo que quando clamava ao Senhor, Deus ouvia o seu clamor, ouvia as suas dores e aí então proporcionava um libertador. O que eu vou falar de um povo que conhece Deus pela ação do Senhor, mas não conhece verdadeiramente quem é o Senhor e vai para a opção da idolatria? E é assim, é nesse contexto que nós conhecemos um casal, os pais de Sansão. O casal estava ali planejando ter um filho, mas eles não podiam ter filhos, e por não poderem ter filhos, além de todo o contexto externo que eles estavam vivendo, de opressão, de escravidão, de roubo, que estava acontecendo com o povo de Deus, eles ainda tinham os seus problemas familiares. Afinal de contas, um filho na antiguidade era como se você estivesse planejando uma aposentadoria com segurança. Afinal de contas, eram os filhos que tinham a responsabilidade de cuidar dos seus pais na velhice. O texto bíblico de Juízes, capítulo 13, verso 1, diz assim: os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor. Ou seja, é esse o contexto, um contexto de pecado. E é tão interessante que a Bíblia diz outra vez. E isso nos alerta. Quantas vezes nós temos pecado, assumimos a consequência do pecado, clamamos ao Senhor por ajuda e Deus vem nos socorrer. É o mesmo contexto de Israel. Além de tudo isso, quando a gente olha para toda essa história, nós temos Manoá e a sua esposa. E eles então clamam ao Senhor: Senhor, eu quero ter um filho. Precisamos ter um filho. Enquanto a nação estava ali no seu sofrimento, Deus já tinha planejado quem seria o libertador. Antes mesmo de Sansão nascer, Deus já tinha feito projetos de vida para ele. Então pense nisso. Você está vivendo os projetos de Deus para a sua vida? Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu pensamento, Deus vê em você capacidade, então jogue fora o medo e obedeça ao Senhor. Quando eu olho para a mãe de Sansão, eu vejo uma mulher que não perdeu a esperança. Eu vejo uma mulher que escuta a voz do Senhor. Eu vejo uma mulher que acredita. Eu vejo uma mulher que persegue os seus sonhos.
eu vejo uma mulher que tem as suas orações ouvidas por Deus. E aí então, quando eu olho para todo esse contexto, o que isso significa para a gente hoje? Primeiro, Deus trabalha mesmo quando nós não percebemos. Deus está agindo o tempo inteiro. O problema é que nós muitas vezes estamos tão distante do Senhor que não conseguimos nos juntar a Ele na vitória que Ele já planejou para a nossa vida. Em outra situação, muitas vezes estamos olhando para o mundo à nossa volta, olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas e perdemos a nossa esperança no Senhor. Devemos manter a nossa confiança no Deus eterno. Nem tudo está perdido. Como eu tenho dito, a especialidade do Senhor é o impossível. O nosso Deus faz o impossível acontecer. E aí, antes mesmo que você comece a chorar e se sentir derrotado, olhe para Jesus. Jesus o Cristo. Antes mesmo que Jesus viesse ao mundo para nos trazer o perdão e a salvação, o mundo foi avisado. O mundo foi orientado, as pessoas foram avisadas o tempo inteiro. O profeta Isaías, o Éden, quando Deus diz que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Um menino nos nasceu, é quando Isaías está dizendo a respeito de Jesus o Cristo. Antes mesmo de você enfrentar as batalhas que você precisa enfrentar, entregue a sua vida a Jesus o Cristo, o libertador por excelência. Ele já nos libertou da morte, porque nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Ele tem nos libertado do pecado, porque nós temos escolhas e podemos fazer com liberdade as nossas escolhas e devemos escolher a santificação, a santidade, a vivermos o propósito do Senhor. Ele nos libertou de uma vida medíocre para vivermos como filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós somos muito mais do que povo de Deus, nós somos filhos de Deus e devemos viver dessa forma. Por isso, na história dos pais de Sansão, devemos aprender que quando tudo parecia perdido, Deus já tinha feito todo o planejamento e estava agindo. Escute a voz do Senhor, vivencie experiência com Deus na palavra de Deus e deixe o Espírito Santo do Senhor orientar a sua vida. Que o seu dia seja maravilhoso. E amanhã continuamos pensando, falando, refletindo e aprendendo com Sansão seus erros e seus acertos e como devemos proceder na nossa caminhada cristã. Te espero amanhã.